Vamos lá, a gente vai falar, voltando a falar sobre o avanço do coronavírus, vamos falar agora sobre o Sistema Único de Saúde. Muito tem se falado sobre o SUS nesse momento de crise. Para entendermos melhor a importância do sistema e os gargalos que o SUS enfrentará, nós conversamos agora com Francisco Fúncia, que é consultor do Conselho Nacional de Saúde e professor da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Olá, Francisco, tudo bom? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde a você e a todos os telespectadores. O Francisco já esteve outras vezes com a gente no estúdio e sempre falando sobre SUS, mas o momento agora é inédito. Pois é, né? Então, estamos todos nós tendo que nos adaptar, de um lado, a uma nova rotina, né? Necessária para o enfrentamento dessa pandemia. E preocupados, evidentemente, com ainda mais, né, com os rumos aí da questão do SUS, do financiamento do SUS, especialmente nesse cenário, nesse contexto grave que nós estamos vivendo. Economistas têm apontado que a PEC do teto de gastos é o grande obstáculo para se investir no SUS nesse momento. É de fato o que acontece? Olha, sem dúvida nenhuma, quer dizer, ela já era um problema, né? Nós já, inclusive, estivemos aí com você no programa em outra oportunidade e mostramos isso, tratamos disso, né? Você veja que o SUS perdeu nesses 3 anos de vigência da PEC, considerando que houve uma mudança do cálculo, da forma de calcular o piso. Houve redução do piso, né, da aplicação mínima. O SUS já perdeu 22,5 bi de recursos, considerando 2017, 2018 e 2019. Então, na verdade, 2018, 2019 é a projeção para 2020, né? Então, é algo muito grave, né, é algo muito grave que se coloca agora de maneira dramática diante da necessidade de recursos adicionais, né? Que só reforçam aquilo que todos os economistas aí têm dito, né, especialmente os que estão mais à frente nas discussões de políticas sociais, que você precisa ter gasto público, especialmente nos momentos de recessão ou de baixo crescimento, para garantir que a economia possa voltar a crescer, que os empregos possam ser gerados, para que a renda possa ser gerada, né? E nós vimos numa política completamente na contramão, em que a recessão ou o baixo crescimento acabava forçando a receita pública de União, Estados e municípios para baixo, né? Então esse é um grave problema que se coloca para esse momento. Esse momento, na verdade, até o próprio governo ontem, nas medidas da calamidade pública, coloca a necessidade de rever a política de teto do gasto, que já foi aprovada, inclusive, aí pelo Senado e pela Câmara. Professor, essas primeiras mortes que a gente tem notícia são de pessoas internadas em hospitais particulares. A gente ainda não teve notícia de mortes em hospitais públicos do SUS. Mas o SUS está preparado para lidar com essa crise? Até agora, quem tem dado uma resposta bastante positiva no enfrentamento ao SUS, né? Se nós pegarmos os gestores, os trabalhadores do SUS que estão, até agora, tendo um conjunto de iniciativas, né, bastante fortes para esse combate, né? O próprio ministro do Ministério da Saúde vinha até então capitaneando esse processo também, né? Então, está claro que os profissionais de saúde, os profissionais do SUS em particular, têm demonstrado essa competência, né? E é óbvio que tudo vai depender da velocidade com que se agravam esse processo, mas principalmente com a celeridade de medidas que precisam ser tomadas pelos governos, e que isso tem nos preocupado um pouco, porque a gente percebe no âmbito, não são só ações de saúde que precisam ser adotadas neste momento, tem outras ações que precisam ser adotadas e que não podem ser retardadas sob pena de que aconteça no Brasil, que aconteceu infelizmente em outros países, né? Especialmente aí o caso da Itália, que retardou muito para tomar medidas. Então eu acho que nós
precisamos que tenhamos governantes, todos eles, seja presidente da República, governadores de estado e prefeitos de municípios, capazes de entender qual é o seu papel de liderança nesse momento para o enfrentamento de combate a uma pandemia, que, repito, não depende nem do Ministério da Saúde, nem dos profissionais de saúde, nem dos gestores de saúde. Eles são parte do processo, mas tem medidas administrativas que têm que ser tomadas. Algumas já estão sendo anunciadas agora, do fechamento de comércio, de restrição mais severa de circulação, enfim. Mas né, precisa ter celeridade nesse momento. Não se pode perder o timing, né, da adoção das medidas. A gente ouve outros países falando sobre número de contaminados, de mortes, e muitos desses países não têm um sistema realmente público, universal de atendimento de saúde. Se há algo que a gente tira nesse momento dessa crise, é a valorização do SUS, é a importância do SUS, né? Sem dúvida. Veja, eu vou dar um número para você que eu acho que ilustra bem. Um pouco antes do início dessa pandemia, né, tanto janeiro ainda e dezembro do ano passado, nós discutimos muito, questionamos muito um novo modelo de financiamento para atenção primária que o Ministério da Saúde implementou sem a aprovação do Conselho Nacional de Saúde, como determina a lei, né? Uma das medidas desse novo modelo de financiamento da atenção primária ou atenção básica, que é a porta de entrada do SUS, né, ela diz respeito à extinção do piso de atenção básica, né, e a substituição disso por um modelo de financiamento do governo federal para os municípios, baseado nos números de usuários cadastrados pelas equipes de saúde da família, o que tem feito com que nesses primeiros meses do ano muitos municípios tenham que dividir os esforços dessa já sobrecarregada equipe de trabalhadores de saúde para cadastrar pessoas, né, ao invés de atender. Sim. Quando a Constituição garante que a saúde é direito de todos e dever do Estado, independente de se está cadastrado ou não está cadastrado, ok? Então, o que acaba acontecendo? Só para dar uma ideia, foi extinto o piso de atenção básica, né, que esse ano tem uma transição, com possibilidade de compensação, mas isso vai depender, essa compensação vai depender de cada situação específica, não é tão automática como parece crer, né? A gente está participando de um grupo de estudo que está discutindo isso, inclusive, mas para 2021 acabou, não tem mais compensação nenhuma. Então veja, o piso de atenção básica, nós estamos falando em algo que o governo agora está dizendo que vai pedir 5 bilhões, alguma coisa assim, para emergenciais para a questão da saúde, mas na verdade isso, você está extinguindo os 5 bi de piso de atenção básica, então há um pouco mais, claro, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: se a gente colocasse no sistema mais, só para dar um exemplo para você, se nós colocássemos no sistema de saúde hoje mais 20 bilhões, que seria, por exemplo, correspondente a essas perdas que eu mencionei para você, de coisas, portanto, que nós já tínhamos garantido antes e não tivemos agora, né, perdemos ao longo do processo, nós teríamos praticamente um ano de financiamento adicional para toda a atenção básica, que está gastando aí em torno de 25 bilhões por ano. Sim. Então, veja, é algo que a gente, quando fala que precisa pôr mais recursos, a gente fala, a saúde uma expressão popular, a saúde é um saco sem fundo. Não, a saúde não é, no SUS, a saúde não é um saco sem fundo, né? O Brasil aplica 3,94% do PIB, somando União, Estados e municípios, enquanto que, por exemplo, o Reino Unido aplica 7,9% do PIB. Nós gastamos R$ 3,60 por habitante por dia com saúde para fazer tudo isso que a gente está vendo que o SUS está fazendo, tá? Então, assim, o SUS não só não pode perder recursos que já tinha, porque é o que está acontecendo desde a emenda 95, é um desfinanciamento, está tirando recursos que já tinham no sistema, mas ele precisa de mais recursos, tá certo? Para poder garantir um sistema de saúde de qualidade para todos os brasileiros. Conversamos com Francisco Funcia, professor da Universidade Municipal de São Caetano. Obrigada, professor. Um abraço. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aí com vocês. E vamos esperar que consigamos superar tudo isso aí. Na próxima, logo, você já vai estar aqui no estúdio de novo. Obrigada, professor. Até. Obrigado.